Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo proposto pela nossa fraternidade, né? Hoje trazemos aqui o capítulo 8º, né? Intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos falar sobre os itens 5 e 6 e vamos conjugar com a questão 645 do Livro dos Espíritos. Então, antes da gente fazer a leitura e as explicações do estudo, né? Vamos, como de costume, fazer uma prece, pedindo que a espiritualidade amiga nos ampare, nos guie, nos ilumine neste momento, né? Trazendo essa mensagem do reino de Deus, né? Essas mensagens do Mestre, que tanto nos enchem os nossos corações. Então, que sejamos capazes de traduzir da melhor maneira possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os estudos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Então vamos fazer a leitura do item de hoje. Como eu disse, é o item 5 e 6, que tem como título Pecado por Pensamentos, Adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser absolutamente entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo nessa passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então agora a gente vai ler a questão 645, em que Kardec questiona os espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível? E aí os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer a boa influência sobre os seus semelhantes. Então, para iniciar os nossos estudos, né, os nossos comentários nessa noite, eu vou trazer aqui uma reflexão em cima de uma leitura que eu encontrei no livro Elucidações Evangélicas, do Antônio Luiz Saião, e essa mensagem ela é chamada de Adultério no Coração,
extirpação de todos os maus pensamentos. Então, eu vou fazendo a leitura e vou fazendo os comentários ao mesmo tempo também, encaixado, né, com o que a gente está trazendo hoje. E aí, logo no início dessa mensagem, né, trazida nesse livro, esse Antônio Luiz Saião, ele já colocou logo de início a passagem de Mateus, né, a mesma que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, porém acrescido de mais 2 itens, né, mais 2 versículos que também fazem muito sentido. Então, ele começa da seguinte maneira. Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 30. Aprendeste que aos antigos fora dito, não cometerás adultério. E eu te digo que quem quer que olhe para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério no seu coração. Se o teu olho direito te for motivo de escândalo, arranque-o e o atire longe de ti. Porquanto melhor te é que pereça de um dos membros do teu corpo, do que ter todo esse lançado na geena, que aqui geena é inferno. Se a tua mão direita te for motivo de escândalo, corta e a atira longe de ti, porquanto melhor te é que pereça de um dos membros do teu corpo, que ir todo este para a geena. Então a gente vê essa passagem um pouquinho mais extensa nessa mensagem. E aí na mensagem ele começa dizendo o seguinte: são simbólicas as palavras de Jesus, constantes neste versículo. Devemos, pois, procurar-lhes o verdadeiro sentido. Elas têm, primeiramente, uma acepção de ordem geral, porquanto visam fazer compreensível que os homens devem abster-se de toda má palavra, de toda ação má e de todos os maus pensamentos. Então, aqui é basicamente o que é falado também no Evangelho, na leitura que a gente fez, né? Então, quando a gente pega a leitura e numa primeira olhada a gente bate o olho e vê lá que é sobre adultério, logo o nosso pensamento já imagina que seja algo relacionado a questões conjugais, né? A falta de fidelidade conjugal. Então, assim, o primeiro pensamento que nos vem à mente é isso, que adultério é só isso. Só que a gente precisa, né, a gente sabe que a nossa doutrina, o Espiritismo, ele é composto por uma tríade, né, que vem da ciência, da religião, né, e da filosofia, né, filosofia, religião e ciência. E aí a gente tem que buscar recursos, né, digamos, na ciência, por meio da língua portuguesa, e buscar o significado que a gente tem hoje grafado para esse termo, né, para o adultério. E aí, se a gente vai buscar isso no dicionário, ele já traz, a ciência já nos traz um significado que vai além, né, que extrapola esse conceito voltado para infidelidade conjugal, né? E aí no dicionário, então, buscando por esse termo, a gente tem o primeiro significado: violação de fidelidade conjugal, que é logo o primeiro que a gente já conhece. Mas logo abaixo, o segundo significado que ele nos traz é falsificação, adulteração. Então a gente vê aqui que toda violação, toda adulteração, né, a gente está cometendo uma falta, né? A gente hoje tem inúmeros exemplos de violações, né, falsificações. A gente tem aí adulteração de gasolina,
adulteração alimentar, né? A gente tem diversas coisas erradas aí no mundo, né, que envolve essa adulteração, falsificação de documentos, falsificação de identidade, assim, né? Então a gente vê, então, assim, que todo mau pensamento, toda ação no mal, né, que a gente tem, um pensamento que seja, a gente está indo contra essas leis, né? A gente está violando as leis morais, né? E isso é muito sério, porque a gente às vezes pensa que não tem nada a ver, né, com adultério, e a gente está sim cometendo adultério. E no livro dos Espíritos, inclusive, a gente encontra essas leis, né? A gente encontra as leis, se não me engano, na parte 3, né, do livro dos Espíritos. A gente tem 11 leis lá, né? Que tem a lei do progresso, lei da destruição, lei da sociedade. E aí, se a gente, a partir do momento que a gente viola essas leis, né, morais que nos são trazidas, nós nos tornamos adúlteros, né? E aí, inclusive, numa passagem de Marcos, até trazida no Evangelho também, lá em Marcos 8, no versículo 38, Jesus fala, né, que nós somos uma geração pecadora, né, uma geração adúltera e pecadora, né? Ele fala que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, então vai muito além da questão conjugal, né? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então aqui a gente ainda vê essa parte aqui que ele fala, né, que o Filho do Homem se envergonhará dele, né? E no primeiro momento a gente pode pensar, poxa, Jesus não vai interceder por mim, né? Ele vai sentir vergonha, né, do que a gente está fazendo, mas é bem assim, tipo, se alguém nega, se alguém não quer seguir os mandamentos, né, Cristo vai se envergonhar, porque assim, é algo que digamos, vai nos fazer falta na evolução, né? Pegando como exemplo a escola, né? Digamos assim, se a gente tem um filho, né? E a gente pôs ele na escola, e em determinada série lá, e nosso filho vai e toma bomba. Então, digamos que ele estava na 5ª série e tomou uma bomba. A gente não vai chegar lá na escola, na diretoria, na professora que seja, e falar para passar ele para a 6ª série, né? A gente não vai ficar insistindo, a gente não vai interceder, ele vai ter que repetir. E assim é também com nossa evolução, né? Jesus não vai interceder por nós dessa maneira, falando assim, não, depois ele pode deixar ele passar, assim, evoluir, né? Depois ele aprende. Não. A gente só muda de estágio, né, na nossa evolução a partir do momento que a gente consegue internalizar, né, aprender de fato aquele ensinamento, aquela prática no bem, né? Se a gente não aprende, a gente não passa, né? Por quê? Porque a gente tem que estar preparado. Para tudo tem um momento certo. Então, seja na escola, seja na nossa vida, a gente precisa ter esse olhar de compreensão, né, por essa não intercessão que existe. E aí, voltando à mensagem do livro, né, ele continua dizendo o seguinte: quanto ao dizer que devem ser arrancado o olho e cortada a mão, que se torna em causa de escândalo, bem se vê que também neste ponto usou Jesus de linguagem figurada, composta de imagens materiais, como convinha aos espíritos daquela época. Então, como a gente sabe, Jesus falava muito por alegorias, por parábolas, né?
que era um povo que ainda não tinha muitos conhecimentos desenvolvidos, entendimentos sobre certas verdades, né? Então Jesus utilizava desses meios, que eram linguagens que o pessoal entendia naquela época, né? Para tentar fazê-los compreender, né, que aquilo ali é errado e como eles deveriam proceder, né? Então Jesus, como a gente sabe, ele falava por parábolas. Falando às criaturas materiais, só por meio de tais imagens podia impressioná-los fortemente, né? Que é o que a gente acabou de falar agora. O ensino moral que delas decorre é que não basta nos abstenhamos do mal, que precisamos praticar o bem e que para isso, mister se faz, destruamos em nós tudo que possa ser causa de obrarmos mal, seja por atos, seja por palavras, seja por pensamentos, sem atendermos ao sacrifício que porventura nos custe a purificação de nossos sentimentos. Então a gente precisa começar a tirar essa parte, né, esses galhos que a gente tem na nossa árvore do mal, né? A gente precisa ir tirando pouco a pouco, né, para a gente ir purificando, né? E aqui ele continua: não se estranhe o dizermos que podemos obrar mal pelo pensamento, embora ela não exista perante os homens, porque estes não percebem o que se passa no íntimo do espírito, incorre em falta aos do Senhor, tanto quanto se praticasse uma ação má. Aquele que formula um mau pensamento, porque o Senhor que lê o íntimo dos seres vê a mácula que na alma produz um pensamento mau, e toda mácula significa que a criatura se afastou de seu Criador. Então aqui a gente volta no Evangelho, né, que a gente leu hoje, só que no próximo item, no item 7, que a gente não fez leitura, né, é feito um questionamento com relação a isso, né? Aqui questiona: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza, né? Então é feito esse questionamento, ou seja, constitui infração à lei de Deus, né? Desejar o mal ao outro, né? Mesmo que a gente não chegue a praticar esse mal. Então apenas o simples fato de eu pensar no mal, ele já é uma falta. Esse que é o questionamento que é feito aqui nesse item 7, né? E aí aqui no Evangelho é respondido, né, que sim, que o pensamento já é uma falta. E que muitas vezes o que falta, né, para consumar esse pensamento, para transformar ele de pensamento para um ato, né, é falta de oportunidade. A partir do momento que a pessoa tiver uma oportunidade, ela vai agir no mal, né? Assim, ela vai buscar uma ocasião para praticar aquele mal, né? E aí essa pessoa é tão culpada quanto se ela tivesse praticado de fato o ato, né, contra aquela pessoa. Por quê? Por que é falado dessa maneira? Porque o próprio Jesus nos traz, na leitura que a gente fez, falando que uma criatura, o espírito que já é evoluído, né, que vive no bem, ele sequer pensa no mal, né? Então ele não tem mais ligação com o mal. Então, aí sim, essa criatura é considerada uma criatura pura. Então, o simples fato da gente pensar no mal, a gente já está cometendo faltas. E, inclusive, na questão 641 do Livro dos Espíritos, a gente tem um questionamento que traz justamente isso, né? Kardec, ele questiona
os espíritos o seguinte: será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Então os espíritos respondem para nós: conforme há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então é exatamente isso que a gente trouxe hoje aqui no estudo, né? É a falta de oportunidade, é como fala aquele ditado que a gente conhece, né? A ocasião faz o ladrão. Então, se ele tiver uma oportunidade, ele vai fazer, né? Independente de ser pensamento ou não, né? A gente tem essa mania de sempre que tem uma oportunidadezinha, a gente vai lá e pratica o mal, né? E é como, por exemplo, né, a gente vê aí as pessoas que têm restrições alimentares, por exemplo, né, uma pessoa diabética, sabe que não pode comer doce, sabe que carboidrato não é indicado para comer, mas mesmo assim vai lá e come, né? Come escondido, viu ali o negocinho dando bobeira, vai lá e come, mesmo sabendo que aquilo é errado, que não pode comer aquilo, que aquilo vai fazer mal. E aí a pessoa enfrenta as consequências, né, de estar comendo aquilo que não pode. E assim somos nós, a gente sabe que aquilo ali é errado, a gente sabe que não é correto a gente ficar agindo no mal, né? A gente sabe que isso vai contra as leis morais, mas a gente vai lá e continua praticando, todos nós. Mas isso é normal, porque como disse Jesus lá atrás, né? Nós somos uma geração adúltera e pecadora, né? Então, assim, inclusive na leitura que nós fizemos aqui do item 645, fala justamente disso, né? Da questão do vício. Isso tudo é um vício, né? Esse agir no mal, esse de permanecer no mal, de ficar com pensamentos ruins, né? É um vício que a gente tem e que a gente vai perdendo ao longo das existências. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos perdendo isso, né? E aí aos poucos vamos nos tornando criaturas mais puras, né? A verdadeira pureza. Mas é uma coisa que demanda tempo, é algo que não vai acontecer num piscar de olhos, né? A gente leva várias existências para a gente poder internalizar isso dentro de nós, né? E aí, a gente voltando agora aqui para o texto de novo, né, do livro que a gente trouxe para nos amparar, fala o seguinte: daí vem o ser, a concupiscência, no dizer de Jesus, equiparada ao adultério. Para Deus, o espírito em que ela se manifestou cometeu falta idêntica a que em teria caído se houvera consumado o adultério. Mesmo porque, as mais das vezes, só uma dificuldade material qualquer impede que o pensamento concupiscente se transforme em ato, né? Então, assim, a gente, de um certo modo, a gente precisa, assim, que antes, né, da gente emitir um pensamento maldoso, que a gente construa, né, esse pensamento no mal, da gente fazer o exercício, né, de se colocar no lugar do outro, né, da gente identificar os sentimentos, né, da gente buscar compreender o porquê das coisas, os sentidos das dificuldades, conhecer os anseios, né, e aí a gente buscar entender tudo isso, né, e inverter os papéis, né, e nos colocar no lugar do outro e ver se aquilo ali, se aquele pensamento, se fosse comigo, como que eu me sentiria? Eu gostaria? Eu gostaria que aquilo fosse feito para mim, né? Se fosse comigo. Então a gente tem que começar a exercitar isso. É muito difícil, né?
Mas assim, a gente tem que começar a insistir em exercitar esse tipo de prática, né? Porque a partir do momento que a gente se põe no lugar do outro e a gente percebe que não gostaríamos que aquilo fosse feito, muitas vezes a gente acaba desistindo de praticar. Mas como nós sabemos, a gente já pensou, né? Então a gente tem que começar a fazer esse exercício para a gente ir tirando essa tendência ao pensar, né? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, não, eu só pensei. Mas como a gente sabe, pensamento tem vida, né? Pensamento é vida. Aquilo que nós pensamos, nós vivemos. Nós emitimos tudo pelo pensamento. E a velocidade do pensamento é algo, assim, extraordinário. É muito rápido, né? Então, até dizem que, por exemplo, quando a gente pensa no bem, né? A gente faz uma prece para alguém e aquilo está repleto de bons sentimentos e tal, assim, diz que liga um fiozinho que manda com toda velocidade aquele pensamento bom, né? Que a gente está emitindo, emanando para aquela pessoa, né? Que a gente está desejando bem, ou a recuperação, a melhor, o que seja, né? Então, o pensamento é algo muito forte, né? Ele tem, sim, importância, né? A gente tem que considerar. Então, como eu disse, o pensamento é vida, né? Então, se a gente transfere tudo para o pensamento achando que não vai dar em nada, né? A gente está muito enganado, porque pelo pensamento, a gente pode esconder dos homens, né? A gente esconde daquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Mas de Deus, a gente não consegue esconder, né? Então, assim, e como eu disse, um dia todo mundo vai cair na real e vai evoluindo e vai sair desse vício, né, de praticar o mal, de pensar o mal, de querer o mal do próximo, né? Só que a gente tem que ter a consciência de que cada um vai ir melhorando, ir purificando a seu tempo, né? Cada um vai evoluir numa velocidade distinta. E aí, por essa ótica, né, de cada um ter a velocidade, parece que nada está evoluindo. Muitas vezes a gente tem a impressão assim, nossa, parece que nada está mudando, que o homem está regredindo. Hoje em dia a gente vê muito isso, assim, né? De achar que as coisas estão desandando ao invés de melhorar. E inclusive aqui no livro dos Espíritos, na questão 784, Kardec ele até pergunta para os espíritos assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, Kardec questiona isso e os espíritos falam o seguinte: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, a gente vê essa parte que eles falam, né? É preciso que o mal chegue em excesso. E se a gente parar e ver o hoje, a gente percebe que o homem, que o mal, ele parece que está chegando no excesso, porque o homem está fazendo cada coisa, né? A gente vê acompanhando nos jornais, né, um monte de notícia ruim, parece que tudo de ruim está acontecendo, né? Então é esse excesso, né, do mal para fazer acordar as pessoas, para nos chamar a atenção. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de despertar, né? Nós precisamos
entender a mensagem que está querendo ser passada para nós, né? Como eu disse, é preciso que o mal chegue em excesso para o homem acordar, né? É igual, por exemplo, quando a gente está num lugar e está enchendo de água, né? A água vai subindo e a gente está ali quieto. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando vê, essa água está no nosso nariz. A partir do momento que essa água bate no nosso nariz e começa a nos sufocar, né? Que dói, né? Nos sufoca, aí sim a gente busca fazer alguma coisa para tentar sair daquela situação, né? Então muita gente, não vamos generalizar, mas a grande maioria das pessoas são assim. Enquanto não dói, enquanto não sofre, enquanto não vê aquilo ali ardendo, a pessoa não acorda, ela não desperta, né? Então a gente vê assim que a gente ainda vive muito na dor, né? Que é como dizem, né? Se a pessoa não vem pelo amor, ela vai aprender pela dor, né? E a gente vê isso a todo momento, né? Conosco. A gente às vezes não entende a causa daquele sofrimento, mas é tudo nisso. Muita coisa é para nos despertar para as coisas do bem, para as coisas de Deus, né? E assim, mas também não cabe a nós julgarmos o próximo por ele agir dessa maneira, por ele não aprender rápido, por ele continuar agindo no mal, para ele continuar a ter pensamentos ruins, maus, né? Mas a gente não pode julgar, porque nós somos do mesmo jeito. Em algum momento a gente vai dar mais uma tropeçada, porque a gente está em evolução ainda, né? E como disse Jesus, nós somos uma geração adúltera e pecadora. Então a gente não tem condições nenhuma de julgar o próximo, né? Somente Deus. E aí, assim, de maneira a já começar a encerrar a minha participação, né? Não basta, a gente viu então que não basta a gente se abster, né, de praticar o mal. Não basta a gente cortar os membros, como estava na leitura lá de Marcos, né? É necessário a gente destruir tudo aquilo que nos leva a praticar o mal, seja ele por atos, seja ele por pensamentos, né? Seja por palavras, porque por palavras também é uma forma da gente causar mal, causar danos, né? E aí a gente tem dois componentes muito importantes que também sempre a gente tem essa mensagem nos nossos estudos, né? Da gente buscar a oração e a vigilância. A gente é o orar e vigiar, né? A gente ter esses dois itens são poderosos auxiliares, né? Para a gente manter o nosso coração livre dessas influências do mal, né? A gente precisa ouvir Jesus, né? Quando ele diz que bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. A gente precisa ouvir isso, porque a pureza de sentimento, né, e de pensamento, ela faz com que a gente comece a evoluir, que a gente viva no bem, que a gente tire, né, essa parte ruim de nós e vivamos uma tranquilidade de consciência, né? Então, concluindo, os pensamentos são fontes de vida, né? E na vida de Deus. Então, a gente precisa começar a compreender a importância que o pensamento tem e o efeito que ele pode ter, né? E guardar isso dentro dos nossos corações. Pensamento é vida, né? E ele vai no endereço certinho se a gente pensa no mal. Então vamos começar a agir mais no bem, a tirar esses pensamentos dos nossos corações, né? E dar um jeito da gente aprender isso logo, porque nessa existência, porque numa próxima pode ser pior, né? Então espero sim ter passado a mensagem aí para vocês e que todos nós possamos levar isso nos nossos corações e começar a melhorar a cada dia. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e uma boa semana.